Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui o professor Gabriel Velasco. Para quem não me conhece, eu sou do IAS, Instituto Aprendendo do Zero. Bom, antes de começar o vídeo, já quero te convidar a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo que você nos ajuda bastante. Então, se inscreva em nosso canal. Aqui a gente tem leis municipais de vários municípios, tá? Exercícios, enfim, é, outros conteúdos que eu acredito que vai te ajudar muito aí na caminhada para obter a tão sonhada vaga, né, a classificação no concurso público. Então, ó, se inscreva, ok? Ativa o sininho, compartilhe o nosso vídeo, nosso conteúdo e já deixa aquele like para nos ajudar aí, beleza? Bom, nós vamos estudar, pessoal, a partir de agora, o Estatuto dos Servidores de Mineiros em Goiás. Para você que vai fazer o concurso, aqui na descrição a gente tem um caminho para você chegar ao audiobook, tá? Onde você pode ouvir a lei orgânica e o estatuto, tá? Indo para academia, enfim, no trânsito, tá? Indo para a faculdade, para o colégio e guardando, assimilando mais esse tipo de conteúdo, beleza? Aqui eu vou passar pelos pontos que o edital está cobrando, tá? Como eu faço em lei orgânica. Então, aqui na descrição você consegue chegar lá as aulas de lei orgânica, aos áudios e-books, também um e-book de questões que nós iremos lançar, e vamos avisar aqui, são 100 questões para você treinar e exercitar para o seu concurso. Tá? E aqui, em estatuto, tá? Você vai estudar comigo os pontos que o edital pede, beleza? Mas antes de começarmos, eu vou te explicar o que é o Estatuto do Servidor, assim como eu explico o que é a Lei Orgânica. O Estatuto do Servidor, eu gosto de fazer um paralelo que facilita a vida de quem não sabe o que é. Bom, nós temos a iniciativa privada, ok? E nós temos aqui, vamos colocar assim, a administração pública, beleza? Quando você trabalha na iniciativa privada, você automaticamente é regido pela CLT, ok? Que são as consolidações de leis de trabalho trabalhista. Aqui no município, no estado, na União, enfim, você é regido pelo estatuto. É o que nós chamamos, né? Ficou mais conhecido como RJU, que é o Regime Jurídico Único. Aqui nós temos os direitos dos servidores, nós temos os deveres, as proibições, ok? Aqui é o norte do servidor, para os trabalhadores do município. Tá? Como a CLT é o direcionamento para os servidores privados. Lá tem como são definido como são as férias, horário de jornada de trabalho, né? Jornada de trabalho, melhor dizendo. Enfim, ali são as orientações, tá? Para tanto ser cumprido pelo empregador quanto pelo empregado. Quando você faz um concurso público, você esquece a CLT e você vai ser regido pelo estatuto. E é isso que nós vamos começar a estudar aqui, beleza? Então, vem comigo já de antemão, já eu quero te dizer o seguinte: os servidores, eles têm direitos, têm vantagens, mas têm obrigações e proibições também. Tá? Então, nós vamos começar aqui a entender um pouquinho, primeiro, dos direitos e vantagens, ok? Vencimento, remuneração, o que é isso no setor público. Então, vem comigo, ó. Nós vamos começar assim do artigo 45, porque é aí que ele pede, a partir daí que ele pede para o concurso. Então, não adianta eu extrapolar algo que você não vai ser necessário para a sua prova nesse momento. Tá? Então, vamos lá. Ó, definição de vencimento. Artigo 45, que é o vencimento? Olha lá, é a retribuição pecuniária paga ao servidor com frequência pelo efetivo exercício do cargo público correspondente ao padrão fixado em lei. Então, guarda que o vencimento é uma retribuição pecuniária que é paga a quem? Ao servidor, pelo efetivo exercício de cargo público. Beleza? Então, tem que estar investido num cargo público para receber os vencimentos do município.
Parágrafo 1º. A data base para a revisão geral anual dos servidores dos poderes executivo e legislativo é maio de cada ano. Isso aí provavelmente é quando há, tá, algum tipo de remuneração, algum tipo de movimentação nos recebíveis do funcionário, tá? Mês de maio. Parágrafo 2º. Nenhum servidor recebe a título de vencimento importância inferior ao salário mínimo. Então, todos deverão receber um salário aí, ele não fala igual, ele fala inferior. Aí é igual ou superior a um salário mínimo. Beleza? Artigo 46. Remuneração, tá? É o vencimento do cargo efetivo, nós já vimos o que é vencimento, tá? Então, a remuneração do cargo, a remuneração, vencimento do cargo efetivo ou comissão, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Tá? Então, vencimento é a retribuição paga ao servidor, pura. Tá? Já a remuneração é esse vencimento mais as vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Certo? Parágrafo 1º. O vencimento de cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Então, presta atenção, pessoal, o que é irredutível é o vencimento. Beleza? Parágrafo 2º. Ao setor efetivo investido, perdão, ao servidor efetivo investido em cargo de provimento e comissão, é dado optar pelo vencimento ou remuneração a que fizer jus em razão de seu cargo efetivo, sem prejuízo da respectiva gratificação de representação. É porque aqui, pessoal, tem o seguinte, tá? O servidor ele é efetivo, mas ele pode ser posto a exercer uma função que ele vai receber comissão por isso, tá? Então ele vai ser investido em cargo comissionado, ok? Mesmo sendo efetivo. Isso acontece com certeza, porque as pessoas confundem, acham que o cargo em comissão só é ocupado por quem não é servidor. Não é bem assim. Beleza? Parágrafo 3º. É assegurada quando houver a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos dois poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Então, a isonomia é igualdade, equiparação. Tá? Por quê que ele fala no final ressalvados a relativa à natureza ou local de trabalho? Nós vamos ver mais à frente, nós vamos falar um pouquinho sobre insalubridade e periculosidade. Então, às vezes, dois servidores, tá, que fazem jus à insalubridade ou periculosidade. Eu estou dando exemplos aqui, ok? Um está exercendo no momento a atividade que demanda esse pagamento e outro não. Então, vai ter uma diferença. Com certeza, os cargos, atribuições são todas idênticas. Porém, um está exercendo e outro não. Aí sim não vai ter como ter isonomia. O que está exercendo vai acabar ganhando mais. Entenderam? Beleza. Artigo 47, o servidor perde a remuneração do dia que faltar ao serviço sem motivo justificado. Inciso 2º, a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 94, que nós vamos dar uma olhada mais à frente, que eu vou lembrar desse inciso aqui para vocês. E saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, iguais ou superiores a 60 minutos. Ok? Artigo 48. Salvo por imposição legal, o mandato judicial ou mandato judicial, nenhum desconto incide sobre a remuneração ou provento. Tá? Aqui pode incidir, se for o caso de um empréstimo, a gente cansa de passar em lugares aí e as pessoas estarem chamando, você, servidor público, faça um empréstimo consignado com a gente, né? Assim que funciona, as portas se abrem, né? Por quê? Porque vai haver nesse ponto aí, se a prefeitura tiver convênio com aquela determinada empresa que está emprestando esse crédito,
o desconto, tá? Em folha, beleza? Então, aí, ó, imposição legal, porque ele assinou lá dizendo que pegou empréstimo. Parágrafo 1º. Mediante autorização do servidor, pode haver consignação em folha, olha aí, ó, de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração. Beleza? Parágrafo 2º. A soma das consignações facultativas não pode exceder a 1/3 do vencimento ou provento líquido do servidor. Por quê? Se ele começa o salário, pessoal, para garantir ao cidadão, né, que ele tenha condições de se alimentar, de se vestir, enfim, de ter a sua moradia, de pagar suas contas. Imagina que ele começa a liberar, começa a pegar empréstimo aqui, empréstimo ali, e esses empréstimos comprometem todo o pagamento lá, certo? Todo o provento lá do servidor. Ele não vai ter como subsistir, né? Não vai ter como se manter. Por isso que tem essa limitação. Artigo 49. As reposições e indenizações ao erário municipal são descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento, em valores utilizados, salvo se decorrente de dolo ou má-fé, tá? Indenizações ao erário, vou botar aqui aos cofres, tá? Os cofres do município, ok? Parágrafo único. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha de pagamento, a reposição é feita na folha seguinte em uma única parcela. Isso aqui é mais coisa administrativa. Artigo 50. Ao servidor em débito com erário municipal que for demitido, exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, nós vamos mais para frente ver como isso acontece, tem um prazo de 60 dias para quitá-lo. Tá, beleza? Então, se ele tem débito com o município e ele é demitido, ele é exonerado, tá? Ou a aposentadoria e disponibilidade é cassada, ele perde os proventos dele, ele tem até 60 dias para quitar o que ele ficou devendo ao município. Parágrafo 1º, único. A não quitação, tá? Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implica a sua inscrição em dívida ativa. Essas são sanções mais pesadas. Artigo 51. A remuneração do ocupante de cargo efetivo do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município, percebida cumulativamente ou não, incluídas vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder ao subsídio mensal do chefe do respectivo poder. Tá legal? Então, no caso do executivo aí, tá? É o prefeito. Beleza? Aí eu nem entendi porque ele bota aqui de cada poder, porque a base aí é realmente do prefeito. Ok? Mas se eu tenho aí o chefe lá da Câmara e o chefe da Câmara, que é o chefe do Legislativo, e o prefeito, que é o chefe do Executivo, nós já temos a base de quais salários ele está falando. Ok? Artigo 52. O vencimento, a remuneração e o provento não são objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial e outros casos previstos em lei. Então, isso aqui é a famosa pensão alimentícia, tá, ok? Nesses casos aí, ele vai acabar sendo descontado, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha aí nas vantagens e falar um pouquinho de cada subdivisão aí. Então, olha lá. Artigo 53. Além do vencimento, podem ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Vamos discernir aí o que é vantagem de outro tipo de valores que serão recebidos pelo servidor. Então, vantagens eu tenho indenizações, gratificações e adicionais. Tá? Dentro de indenizações, eu já tenho aí uma subdivisão de indenizações. Ajuda de custo, diárias e indenização de transporte. Então, essa é a subdivisão aí, pessoal. Vamos dizer assim, tá? Então, vamos dar uma olhada aí, ó. Artigo 55. Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua concessão, são estabelecidos por decreto de quem? Do chefe do Poder Executivo ou por resolução do chefe do Poder Legislativo, respectivamente. Tá? Anote isso aqui, pessoal.
os valores de indenização como concessão, quando for o chefe do executivo, será por decreto, que é na maioria das vezes, tá? Quando for o chefe do executivo, a gente fala aí que será por resolução. Vamos dar uma olhada aí em ajuda de custo, para a gente entender do que se trata. Olá, artigo 56. Ao servidor que for designado por autoridade competente para exercer atividade fora do município, então ele tem que estar fora da circunscrição do município, é concedida a ajuda de custo. A ajuda de custo destina-se ao quê? A compensar despesas de viagens não cobertas por diárias. Então, quando ele não recebe a diária, a despesa de viagem dele será indenizada através de ajuda de custo. Parágrafo 2º. A ajuda de custo é calculada em razão das necessidades de gastos, conforme dispuser o decreto ou resolução. Artigo 57. O servidor restituirá a ajuda de custo quando, antes de terminada a incumbência, regressar, pedir exoneração ou abandonar o serviço, proporcionalmente aos dias de serviços não prestados. Então, se ele recebeu a ajuda de custo para ficar 10 dias e ele não cumpriu 5, ele vai ter que restituir, vai ter que devolver. Ok? Artigo 58. Poderá ser concedida ajuda de custo ao servidor designado para a realização de cursos de aperfeiçoamento ou especialização, ainda que desenvolvidos na sede do município. Nesse ponto aqui, a gente tem uma exceção. Vocês veem que ele não saiu do município, mas ele precisa, e ele diz aqui que poderá, ele precisa ser designado para a realização de curso de aproveitamento ou especialização. Então, aqui há uma exceção. Tá? Parágrafo único. A ajuda de custo referida neste artigo destina-se exclusivamente a ressarcimento de despesas com inscrição e mensalidades de mencionados cursos, ficando o servidor obrigado a apresentar comprovante de conclusão sob pena de devolução da ajuda recebida. Tá? Porque lembra que ele fala lá que a ajuda de custo ela é baseada nos gastos do servidor quando ele se afasta? Aqui ele fala que vai pagar inscrição e mensalidade. Aí ele deverá comprovar que fez esse repasse. Artigo 59. O servidor deverá prestar conta dos recursos recebidos quando do retorno à origem ou conclusão do curso referido no artigo anterior, no prazo de 5 dias úteis. Beleza? Então, aqui nós vimos a ajuda de custo, que é uma indenização, um dos tipos de indenização. Agora nós vamos ver diárias. E lembrando a você que a ajuda de custo ela é paga quando não comporta diária. Aí entra a ajuda de custo. Então, aqui, a diária, ó. Artigo 60. O servidor que a serviço se afastar da sede do município em caráter eventual ou transitório, ou seja, tá? É temporário, fará jus a diárias para cobrir as despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana, independentemente de comprovação. Nesse caso aqui não precisa, tá? Aqui, quando eu vou viajar, eu recebo diária e ela é depositada antes, 2 dias antes, é para eu me programar, pagar hotel, tá? Enfim. E isso aqui a gente vai ver também. Ó. Parágrafo 2º. A concessão de diárias e seu valor são regulamentados por ato do chefe do Poder Executivo e do chefe do Poder Legislativo Municipal, no âmbito dos respectivos poderes. Então, cada um na sua casinha. Artigo 61. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias úteis. Viu? Porque ele recebe antecipadamente a diária, porque ele vai viajar, ele tem que se programar. Então, se ele recebeu e não viajou, ele tem 5 dias para devolver. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede do município em prazo menor que o previsto para o seu afastamento, então aqui é diferente, ele se afastou, mas voltou antes. Restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto neste artigo. Mesmo exemplo, recebeu 10, só ficou 5, ele tem que devolver 5 dentro de 5 dias úteis. Ok? Bom, subseção 3 da indenização de transporte. Artigo 62. Conceder-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção
para a execução de serviços externos por força das atribuições de seu cargo ou função. O valor a ser pago é o estabelecido em ato próprio, tanto, mesma coisa, do chefe do executivo quanto do chefe do legislativo, cada um no seu respectivo, na sua respectiva responsabilidade. Beleza? Então nós vimos, pessoal, as indenizações dentro das vantagens. Beleza? Agora nós vamos falar nós vimos dentro de indenizações, nós vimos as diárias, né? Vimos também a ajuda de custo, ok? Foi essa que nós vimos, né? Beleza. E agora vamos lá para as gratificações e adicionais, tá? Que são coisas diferentes. Artigo 63. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, poderão ser deferidos aos servidores os seguintes gratificações e adicionais, beleza? Ó, alguns aqui a gente não vai falar, pessoal, tá? Porque, vamos supor, adicional de férias. Pô, todo mundo sabe como funciona, né? Então não vou perder, não é perder tempo, eu não vou passar por aí para ficar enfadonho, tá? Igual serviço extraordinário, ou seja, hora extra. Você sabe como funciona. No meio de semana, 50%, finais de semana ou feriado, 100%. É basicamente isso. Beleza? Então vamos lá, só o rolzinho aí para a gente começar a contextualizar. É pago, tá? Ó, gratificação por encargo de curso ou concurso, gratificação natalina, gratificação de incentivo profissional, gratificação de representação, gratificação de produtividade, adicional por tempo de serviço, adicional de insalubridade e periculosidade, adicional por serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de férias. Então, nós vamos falar de alguns aí, tá? Parágrafo único. Das vantagens previstas neste artigo, apenas o adicional por tempo de serviço e a gratificação de incentivo profissional são incorporáveis, tá? Ou seja, são apenas essas que incorporam lá ao salário, ao vencimento lá do servidor. Legal? Bom, da gratificação por encargo de curso ou concurso. Artigo 64. A gratificação por encargo de curso ou concurso destina-se a retribuir pecuniariamente ao servidor designado como membro de comissões de prova, tá? Que o município, de repente, vá aplicar próprio concurso, de concurso público ou quando o desempenho da atividade de professor ministrante de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, especialização, regularmente instituídos, e será fixada e atribuída pelo chefe do Poder Executivo, né, nas atribuições, e pelo chefe do Poder Legislativo, conforme o caso. Beleza? Então, ponto. Isso aí a gente falou de gratificação por encargo de curso ou concurso, como ela funciona. Agora, da gratificação de incentivo profissional. Artigo 66. Em razão de aprimoramento da qualificação do servidor, é paga gratificação de incentivo à profissionalização, exceto para o profissional do magistério, já contemplado em seu estatuto com a titularidade. Então, aqui vai servir para todos os cargos e áreas, menos para o profissional de magistério, essa gratificação de incentivo profissional. Parágrafo 1º. Entende-se por aprimoramento da qualificação, para efeito do disposto neste artigo, a conclusão de atividade de treinamento relacionadas com a área de atuação do servidor. Tá? Então, tem que estar relacionado com a área dele, que ele atua. Parágrafo 2º. Só são considerados para efeito da gratificação de que trata este artigo as atividades de treinamento com duração mínima de 16 horas. Então, outro ponto importante. Só vai valer as que tiverem carga mínima de 16 horas. Parágrafo 3º. A gratificação de incentivo à profissionalização incorpora essa remuneração do servidor para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Pô, legal isso aqui, pessoal. Você foi gratificado aí, né? Por incentivo à profissionalização, ela vai ficar te acompanhar. Você ganha um upzinho, um plus aí, né? Uma graninha a mais. Parágrafo 4º. Não se concede a gratificação prevista neste artigo quando o curso for requisito exigido para provimento do cargo e ou utilizado para a progressão vertical. Tá? Então, se ele for obrigatório, não vai valer. Legal?
Parágrafo 5º. A gratificação de que trata este artigo é cassada quando o servidor, em razão de promoção na carreira ou concurso público, passar a ocupar classe ou cargo de que o curso que embasou a sua concessão seja requisito de provimento. Caramba, então aí também ele perde, né? Se ele passou para um cargo e lá é requisito, é cortado, né? Tem um lado bom e tem aquele lado que não é tão bom, beleza? Vamos dar uma olhadinha na gratificação de representação. O que é? A gratificação de representação pode ser concedida ao servidor investido ou respondendo por cargos de chefia, direção, assessoramento superior, de livre nomeação e exoneração, e seu valor é de até 100% do valor do vencimento do cargo de provento em comissão. Ele bota aqui, pessoal, de livre nomeação e exoneração, porque todo cargo em comissão ele está em lei de livre nomeação e exoneração. A autoridade ela põe e tira a hora que quiser. É precário isso, beleza? Subseção 5, gratificação de produtividade. Artigo 70. As gratificações de produtividade podem ser concedidas a servidores ocupantes de cargos efetivos no valor de até 100% sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo, sendo forma de sua concessão regulamentada de acordo com cada área específica através do ato. Lá, de novo, poder do chefe do executivo e do legislativo. Mas aqui eu quero que vocês prestem atenção. Tem um ponto aqui que faz a divisão, tá? Ele diz que a gratificação de produtividade ela é dada a quem? A ocupantes de cargo efetivo. Então, aquele que fez concurso, aquele que passou por estágio probatório e já alcançou a sua estabilidade, já está efetivo, tá? Veja aí como tem uns pontos aí que eu vou te chamando a atenção. Do adicional por tempo de serviço, tá? Isso aqui eu vou passar rapidinho. Artigo 71, ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, tá? É aquele, como eu volto a falar, é aquele que demanda de concurso público, ok? O servidor comissionado, ele não tem direito ao adicional por tempo de serviço, tá? Então, ó, é concedida por quinquênio, ou seja, 5 anos, de efetivo serviço público prestado ao município de Mineiros, um adicional correspondente a 5% do vencimento, que trata o artigo 43, até o limite de 7 quinquênios, ou seja, aí somando, né, pessoal, 35 anos. Beleza? Mas, pô, legal, né? Cada 5 anos, além dos outros aumentos, você tem 5%. Parágrafo 1º. O servidor faz jus à percepção da adicional a partir do dia em que completar cada quinquênio. Parágrafo 2º. O servidor que exercer cumulativamente mais de um cargo, na forma do inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal, Constituição da República, é assegurado direito à gratificação adicional em ambos os cargos, não sendo permitida a contagem de tempo do serviço concorrente. Aí ele está falando daquela coisa de acumular, tá? Que ele pode acumular 2 cargos aí, por exemplo, aí 2 de professor, tá? 2 da área de saúde, 2 cargos aí na área de saúde. É disso que ele está falando. Parágrafo 3º. O adicional por tempo de serviço não é devido enquanto o servidor, por qualquer motivo, deixar de receber os vencimentos do cargo. Então, ó, se ele deixou de receber o vencimento do cargo, ó, vai cortar também. Dos adicionais de salubridade e periculosidade, entendendo que são coisas distintas, tá? Então, vamos lá. Artigo 72. Servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato com substâncias tóxicas, radioativas e doenças infecto-contagiosas fazem jus adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 1º. O direito adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Então, ele está lá naquele ambiente, exercendo a função lá naquele local. Ele vai fazer jus à insalubridade, à periculosidade, que couber, né? A partir do momento que ele sai dessa área, que ele deixa de praticar essa atividade nesse local, ali cessa o pagamento desses adicionais. Parágrafo 2º. O servidor que faz jus aos adicionais de salubridade e periculosidade deve optar por um deles.
uma vez que os adicionais são excludentes entre si e, por tal, inacumuláveis. Antigamente eram acumuláveis, né? Então depois veio uma regrinha aí que separou, tornou os dois aí distintos. Parágrafo 3º. O exercício de trabalho em condições insalubres assegura a percepção de adicional, respectivamente. Aí nós vamos ver os níveis. Tá? Então tem lá, ó, nível mínimo, ele vai receber 10%, nível médio 20%, nível máximo, que é de 40%, de adicional em cima do que ele recebe, tá? Lá, do vencimento do servidor, sem os acréscimos decorrentes de gratificações ou vencimentos pessoais, segundo se classifiquem nos graus mínimo, médio ou máximo de conformidade com o quadro de atividades e operações insalubres aprovado pelo Ministério do Trabalho. Então, ele se enquadrando lá, ele vai ver se está no mínimo, no médio ou no máximo. E tem essa tabelinha aí. Parágrafo 4º. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor adicional de 30% sobre seu vencimento, sem os acréscimos resultantes de gratificações ou vantagens pessoais. Então, quando eu falo dessa gradação que tem no parágrafo 3º, eu estou falando de insalubridade, tá? Nível mínimo, médio ou máximo. Então, tem 10%, 20%, 40%. Já em periculosidade, eu não tenho níveis. Eu tenho só 30% sobre o vencimento. Artigo 73. Há permanente controle da atividade do servidor em operações ou locais considerados insalubres e perigosos, até para saber se ele está exercendo ou não, como isso está funcionando. Parágrafo 1º. O direito do servidor adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação do risco no ambiente laboral ou mudança de local de trabalho. Isso aí a gente comentou. Pessoal, para fecharmos aí, tá, a aula, vamos lá. Parágrafo 2º. A servidora gestante ou lactante é afastada enquanto durar sua gestação e a lactação das operações e locais referidos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Tá? Então, enquanto ela estiver grávida ou amamentando, ela é afastada se ela estiver trabalhando nos locais que demandam insalubridade e periculosidade. Parágrafo 3º. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas são mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Os referidos servidores são submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Para fecharmos aí, parágrafo 4º. Na concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, são observadas situações estabelecidas na legislação federal e normas regulamentadoras pertinentes à matéria. Beleza? Bom, pessoal, no final de cada aula a gente faz uma questão. A questão está na tela para você resolver. Eu já volto com o gabarito e com as explicações. Pausa o vídeo, resolva aí e a gente já volta. Beleza? Pausaram aí? Bom, pessoal, a questão na tela diz o seguinte. Sobre o Estatuto dos Servidores de Mineiros de Goiás, é correto, ele quer o que é certo, tá? É correto afirmar que, letra A, o vencimento de cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Aí já é o nosso gabarito, pessoal. Tá certinho. Base, artigo 46, parágrafo 1º. Mas vamos dar uma olhada nas outras aí para a gente entender no que estão equivocadas. Letra B. O direito adicional de insalubridade ou periculosidade cessa 30 dias após a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Já está errado aí pelo prazo, pessoal. Artigo 72, parágrafo 1º. Lá, cessa com a eliminação, ou seja, no ato que foi eliminada essas causas, tá? Esse direito adicional, tanto de insalubridade como de periculosidade, ele cessa. Então, aí está o equívoco.
Letra C, constitui indenizações ao servidor, dentre outras as gratificações? Não, pessoal, tá? Eu até falei sobre isso lá, tá? Indenização é uma coisa, gratificação é outra. Olha lá, artigo 53, ele fala que são vantagens, indenizações, gratificações adicionais. E quando a questão fala que que gratificação constitui indenização, ele embolou tudo. Uma coisa é indenização e outra é gratificação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Letra D. Ao servidor que for designado por autoridade competente para exercer atividade fora do município, é concedida diárias. Também existe um equívoco aí, pessoal. Artigo 56. Tá? Não são diárias, ajuda de custo nesse caso aí. Servidor que é designado para exercer atividades fora do município é ajuda de custo. Diária é transitória, ele saiu transitoriamente. Beleza? Então aí, ó, confirma, tá? A letra A como nosso gabarito. Pessoal, terminamos a nossa primeira aula. Eu te agradeço por você estar aqui. Convido a você, mais uma vez, a se inscrever em nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí, ó, tá? Compartilhe o nosso conteúdo, você vai nos ajudar bastante. Quando você se inscreve e ativa o sininho, você é notificado das aulas que são lançadas. Então, a segunda aula, você será notificado aí, tá? Quando ela for lançada. Então, ó, forte abraço para você do professor Gabriel Velasco. Te vejo na próxima aula. IASE trabalhando para a sua aprovação. Visita a descrição aqui do vídeo que tem muita coisa boa lá para você, tá? Forte abraço. Até a próxima. Nos vemos em breve. Tchau.